Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Fabiana Souza da Silva, sou discente do mestrado em Ciências da Saúde da Amazônia Ocidental e vou apresentar o meu artigo Atividade Física e Crosstalk, Músculo e Cérebro. Esse artigo é válido para a disciplina de Atividade Física e Saúde, ministrada pelo professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bortolini. E esse artigo foi publicado na revista Nature Review Endocrinology, com fator de impacto de 16.283, com qualis de medicina 2 a 1. Bem, os autores eles já enfatizam desde o início, utilizando frases de grandes filósofos. Por exemplo, Friedrich Nietzsche disse que todo pensamento verdadeiramente grande são concebidos caminhando. Soren Kierkegaard disse: eu me coloquei no meu melhor pensamento e eu não conheço nenhum pensamento tão pesado que não se pode fugir dele. E Jean-Jacques Rousseau diz que minha mente funciona apenas com minhas pernas. Então os autores eles fazem questão de enfatizar desde o início que os filósofos eles já pensavam nessa ligação entre o nosso cognitivo estar relacionado ao nosso físico, ao nosso funcional, ao movimento. Os autores eles também pegam duas perspectivas históricas para relacionar essa ligação entre o músculo e o cérebro. A primeira é a teoria da evolução, onde acredita-se que o homem tenha sido oriundo do primata, do macaco. Então, se você observar a performance, não a performance, mas a questão da posição onde o macaco bípede, ele ainda utiliza a mão para apoiar e vai pegando uma postura, você percebe a alteração corporal. E posteriormente, já nos ancestrais paleolíticos, essas pessoas, elas já são bípedes, elas são meio que nômades, dependentes, então elas passam a ter umas atividades laborais, tanto laboral para sobreviver, porque tem que caçar, tem que correr, tem que saltar, tem que nadar, e junto a isso se desenvolve também a linguagem, a memória, a coordenação motora, a aprendizagem. É tanto que é justamente nessa época que eles passam a aperfeiçoar objetos para a funcionalidade, né? Para a vida deles. Temos também que saber o que é o crosstalk. O crosstalk, diafonia, a tradução, é a habilidade de componentes de uma determinada via de transdução influenciar componentes de outra via. E inclui ações de alvos comuns, ativação cruzada ou ações em alvos separados, mas produzindo ação idêntica no final das contas de um único efetor. No nosso caso, a qual aplica nesse trabalho, é uma via que irá influenciar outra via, ou seja, o nosso artigo ele fala da atividade física, do exercício físico, influenciar diretamente no encéfalo, no cérebro, na cognição. Então é sobre isso que o nosso artigo vai falar, e crosstalk seria mais ou menos isso. Uma via que vai intervir em outra via. E isso acontece em nosso corpo e eu vou descrever um pouquinho. Bem, inicialmente temos que falar do exercício físico, né? O exercício físico ele é responsável por diversas ações que ocorrem em nosso corpo. Temos as funções fisiológicas. Quando você pratica uma atividade física, você tem desde a liberação de grandes miocinas, você tem uma melhora na circulação sanguínea, você vai sentir diversas sensações de bem-estar, entre outras coisas. Tem a questão da prevenir doenças. É comprovado isso, já é debatido, que o exercício físico reduz grandes chances de mortalidade, mobilidade, prolonga a vida, promove qualidade de vida. E também o exercício físico melhora as habilidades motoras. O ponto que esse artigo vai falar é sobre o hipocampo. O hipocampo ele é responsável pela memória, aprendizado, apetite e emoções. Emoções porque ele está localizado no sistema límbico, que é o local que regula as nossas emoções. O exercício físico ele tem a função de aumentar o volume do hipocampo,
seja porque vai circular mais sangue, mais líquidos, mais nutrientes, mas ele também aumenta o tamanho do hipocampo. Poderia dizer uma hipertrofia, né? Digamos assim. E o exercício físico, ele vai também auxiliar na neurogênese. Neurogênese é a formação de novos neurônios, a plasticidade da sinapse, que é uma melhora, né, na comunicação, no remodelamento, a melhora da funcionalidade cerebral, e também temos uma melhora na morfologia dos dendritos. Dendritos faz ligação com axônio, então melhora a comunicação, a conexão. Bem, as miocinas, que é um dos focos, né, do nosso artigo, é que o músculo ele sempre foi visto por um grande tempo como apenas um órgão de movimento, um tecido de movimento, um tecido que não é endócrino, que só servia para questão de movimento. Mas isso mudou recentemente. Além da ação mecânica, o músculo ele também está sendo considerado um órgão secretor, porque ele vai liberar diversas miocinas, diversas substâncias que podem atingir outros órgãos. E esse artigo a gente foca sempre no exercício físico relacionado à saúde mental. E eles acreditam, os autores, que tem umas pesquisas sobre a alça endócrina entre o músculo e o cérebro, que há uma ligação entre os dois. Mas ainda é debatido nesse artigo. E então, o músculo libera miocinas, e essas miocinas elas podem ser autócrinas, que são hormônios para elas mesmas, né? Parócrinas, que são hormônios para as células mais próximas, e endócrinas, que são hormônios que são liberados na corrente sanguínea. E as miocinas, elas além de ter um suprimento de energia, de regeneração muscular na fase de hipertrofia, onde temos a lesão e o músculo precisa se regenerar para crescer, temos também efeito anticâncer. E o que nós vamos falar mais nesse artigo é sobre o BDNF. BDNF, a irisina, IL-6 todo mundo já sabe, acredito que alguns artigos já vão relatar que é um fator de inflamação, né? E normalmente está presente em pessoas obesas, com diabetes mellitus, mas em pessoas saudáveis associada ao exercício físico, ela tem um papel benéfico na ação da insulina, na melhora do metabolismo, ela torna-se pró-inflamatória. O BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, é um mediador muito importante dos efeitos do exercício físico no cérebro, especialmente na cognição, memória e aprendizado. O BDNF, ele está localizado no hipocampo, é importante que esteja lá em níveis elevados, para causar benefícios ao cérebro. É uma substância neuroprotetora. E a presença do BDNF no hipocampo permite a proliferação e o crescimento das células. Então, só vai causar uma melhora. O BDNF, ele está localizado, ou ele está relacionado a uma seção aguda de exercícios aeróbicos, segundo os autores que realizaram a pesquisa. Exercícios aeróbicos, onde há uma melhora na circulação, envolve o sistema cardiovascular. E aqui nós temos um pequeno esquema, onde relaciona o estresse e o tratamento antidepressivo. Nós podemos aqui mostrar o estresse, tudo que está relacionado a ele, fatores biológicos, sociais, que interferem na qualidade de vida da saúde mental. Então, com os N fatores que o estresse causa em nosso corpo, nós percebemos que há uma redução do BDNF e no hipocampo, o que vai acontecer? Nós temos uma redução da proliferação neuronal, nós temos uma redução da plasticidade, nós temos uma redução da função do hipocampo. Já quando
utiliza-se o tratamento antidepressivo, mas aqui no nosso caso, segundo os autores, os exercícios físicos aeróbicos, né, que ocorreu aqui durante 3 meses no estudo, só mostrou a elevação do BDNF, causando justamente o contrário do que eu disse, um aumento na função do hipocampo, uma melhora na proliferação neuronal dos neurônios e da plasticidade. Temos também a regulação da catepsina B e BDNF. A catepsina B ela é uma miocina envolvida na melhora dos processos de neurogênese da cognição e memória. A catepsina B ela está presente no músculo e, ao realizar o exercício físico, é ativada a quinase, né, a proteína quinase, por AMPK, que promove a expressão do gene CTSB. O gene codifica a catepsina B, que é secretada no músculo e é liberada na corrente sanguínea. E algo interessante é que a catepsina B, ela ultrapassa a barreira hematocefálica. Então, ela vai estimular, quando chegar no hipocampo, ela vai estimular o aumento do BDNF e também da dublercorticona, que é uma substância neuroprotetora. Então, teremos a neurogênese do hipocampo, e isso enfatizará na aprendizagem, memória e humor. Temos também, como incentivadores do BDNF, o PGC1-alfa, proliferador de peroxisomo, e o FNDC5. O FNDC5 é uma proteína de membrana clivada, secretada na circulação como irisina. Irisina hoje ela está sendo muito comentada e estudada com relação ao Alzheimer. Relaciona o exercício físico, a liberação de irisina, à prevenção do Alzheimer. A irisina, ela, além de ter esse fator, né, neuroprotetor, ela também causa um efeito no tecido adiposo. O tecido normalmente ela altera, remodula o tecido adiposo branco, que é o nosso tecido normal, que não é muito bom, pelo tecido marrom, que o marrom tem mitocôndrias. Então, quando tem mitocôndria, nós temos um gasto energético, temos uma termogênese, está havendo atividade metabólica ali. Então, a irisina, após ser contraída ou ser secretada pelo músculo, ela, além de ir no tecido adiposo e ter aumento do gasto energético, reduzir gordura, melhorar a glicemia, prevenir doenças crônicas, ela também ultrapassa a barreira hematocefálica e também também estimula o BDNF. Já o PGC1-alfa é um coativador transicional da biogênese mitocondrial. Ele auxilia no metabolismo oxidativo dos músculos e tecido adiposo, e a expressão do PGC1-alfa estimula a expressão do FNDC5. Então, além do PGC1-alfa ajudar na formação das mitocôndrias, ele também vai estimular a expressão do FNDC5, que é justamente quando clivado vai liberar a irisina na circulação sanguínea, que irá chegar ao hipocampo, aumentar BDNF na região. O hipocampo tem neurogênese, aí vamos incentivar a aprendizagem, memória, humor. Agora vamos falar da quinurenina. O triptofano, ele é uma substância, um aminoácido, né, crítico para a síntese de proteína e gera diversos fatores importantes no papel fisiológico em nosso organismo. O triptofano, ele é convertido à serotonina. Serotonina é o neurotransmissor, o hormônio
relacionado ao bem-estar físico, bem-estar mental, é a sensação de prazer, né? Muita gente aí cita exemplos de comer um chocolate, você tem a liberação de serotonina, na prática de uma atividade física. Então, temos essa ligação entre humor, ansiedade e cognição. Entretanto, o triptofosfano, ele está presente em nosso corpo, 95% é biodisponível. Porém, ele é convertido em quinurenina. Ele é metabolizado, na verdade, em quinurenina. A quinurenina é algo nocivo para o nosso corpo, é algo neurotóxico, na verdade. E, segundo os estudos, ela está presente em pessoas com quadro de depressão. E quando ela está presente, por ser neurotóxica, ela causa uma inflamação dos neurônios, causa a morte das células neuronais, sendo contra tudo aquilo que a gente já falou de bom do BDNF, perdão. Novamente, o exercício físico aeróbico junto ao PGC1-alfa, ele vai liberar a quinurenina aminotransferase, que é justamente uma substância que vai converter a quinurenina, que é tóxica, neurotóxica para o nosso cérebro, em ácido quinurênico. E esse ácido quinurênico, ele não ultrapassa a barreira hematocefálica. Então, não teremos nenhuma agressão ao nosso hipotálamo. E esse ácido passa a ser neuroprotetor, mas isso referente à atividade física. Se houver uma atividade moderada a alta, com uma certa intensidade de forma gradativa. Ligação do adipócito e o cérebro. A adiponectina, ela é uma substância que é liberada na circulação pelo tecido adiposo, mas também pelo tecido muscular através da contração. Ela tem uma facilidade que ela atravessa a barreira hematocefálica e ela pode sim induzir a proliferação de células e reduzir tanto o comportamento depressivo. Ela também é uma substância neuroprotetora, tem um efeito neuroprotetor, e ela também ajuda na sensibilização à insulina. Então, ela é antidiabética, anti-inflamatória, então ela tem seu efeito neuroprotetor. O tecido adiposo, ele tem ação indireta no cérebro. Os autores tentam demonstrar um pouco o crosstalk que existe nessa ligação. O fígado também tem a mesma ligação semelhante. O fígado libera hepatocinas, né? E uma das principais é o fator de crescimento fibroblasto 21, que tem também a ligação com o cérebro. E o fator do crescimento ele é bem semelhante à insulina, que também é liberada tanto no fígado quanto no músculo. E ele permite a sensibilidade à insulina e que vai gerar uma perda de peso também. E o IGF-1, a insulina, ela, como já disse, está presente no fígado, como também no músculo, através da contração muscular. E ela é liberada por ambos órgãos, por ambas estruturas. E a insulina, ela tem uma ligação direta, ela faz essa ligação, indireta, estamos falando do crosstalk. Ela tem essa ligação entre o músculo e o encéfalo. Então, o estudo demonstra que há esse contato, essa alça, mas que ainda não é algo tão robusto, tão estudado. E, para finalizar, ele cita o exercício físico no envelhecimento, né? E sabemos que o exercício físico em pessoas de idade favorece diversos fatores que previnem fatores de risco, como doenças metabólicas, vasculares. O exercício ele atua não somente
na reabilitação, mas na prevenção também à saúde dessas pessoas, previne a sarcopenia, que é a redução dos sarcômeros, principais células musculares, onde a massa muscular é reduzida e é trocada por tecido conjuntivo, tecido adiposo. Temos a neurogênese cerebral, que foi o tema desse assunto, a formação, remodelamento de novos neurônios, a prevenção, a estimulação dos que ainda estão presentes, mesmo sabendo que temos um declínio de todas as estruturas do nosso corpo no envelhecimento, e também proteger o cognitivo. Lembrando que o sistema nervoso simpático, ele também atua na questão do BNDF. O exercício físico ele pode ser acompanhado pelo sistema nervoso simpático, que gera múltiplos efeitos na periferia do nosso corpo, e bem como no cérebro também. Temos a redução de citocinas anti-inflamatórias e que causam um aumento do BDNF. Temos também a questão de que o sistema simpático ele inibe a recaptação de noradrenalina e ele inibe justamente a venlafaxina, que demonstra o aumento dos níveis de BDNF, sendo a venlafaxina um remédio que atua na depressão. Então, é só para enfatizar esse detalhe e vamos às conclusões. O autor pôde concluir, através de seus estudos, que o exercício, ao ser percebido pelo cérebro, está relacionado à neurogênese do hipocampo, cognição, toda essa melhora cognitiva, ainda é algo limitado, ainda precisa de mais estudos. Entretanto, ele acredita que a alça endócrina entre o músculo e o cérebro é algo ainda robusto, que tem uma ligação. E ele relata muito do fato do órgão do músculo passar a ser um órgão secretor, um órgão que secreta miocinas, que vai para N sistemas do nosso corpo, como o foco aqui era a área cerebral, do cérebro, e ele cita muito as miocinas, como a catepsina B e a erisina, lembrando que a erisina ela já tem estudos recentes que correlacionam a sua função de benefício ao cérebro, principalmente a doença de Alzheimer. E essas duas miocinas podem sim estar relacionadas à elevação da proteína do BDNF. Então é isso, minha apresentação. Obrigada a todos. Essas foram as referências bases que eu utilizei para apresentar esse trabalho e o link das imagens que foram utilizadas, meus e-mails. Muito obrigada pela atenção de todos.